Giovanni, né? Com a sua fala importante, o Adriano na condição de presidente da Meta Consultoria e o nosso querido Nailan na condição de diretor de projetos. São duas pessoas que têm um ímpeto, uma sede por aprender muito legal. E a gente tem dialogado bastante, uma proximidade muito gostosa da Meta Consultoria. Foi onde eu comecei, né? Fui trainee da Meta Consultoria, então é realmente muito prazeroso poder fazer essa troca, né? Eu não diria nem parceria, eu diria essa troca e me colocar à disposição integral de vocês aí para a gente poder somar. Bacana, eu sou mais um soldadinho nessa luta. Vocês podem contar comigo sempre. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Obrigado, Nelan. Obrigado, Adri, pela presença. A gente Obrigadíssimo. agradece, Fernando. Tá me escutando direitinho? Sim, sim, sim. Beleza. Não, quando você me Maravilhoso. ligou, o que, alguns meses atrás, eu falei que fazia tudo total sentido, assim, com o nosso propósito, enfim, o tema que você trouxe pra gente. Eu aceitei na hora, praticamente, né? Só liguei pro Nailan pra ver o que ele achava. Mas é um tema também que o Nailan super, ele gosta também. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso na semana acadêmica agora. É, que é o nosso propósito, assim, eu vou falar um pouquinho agora, né, já que você deu espaço pra gente, mas só adiantando também, né, a, a meta hoje é para os alunos e é para ter esse contato, né, então a gente está super feliz de estar participando aqui. Nailan Maravilha. já Maravilha. pode tocar a bola aqui? Mete bronca, mete bronca. Deixa Crisinha, eu só Beleza. perguntar quem vai fazer a apresentação para eu botar como host. Eu. Tá, então tá. Obrigado. Não estou acostumado com o Zoom, não. A gente usa aqui o Teams. Mas acho que tá aí tudo tem, certo. aí tem o share aqui embaixo e você partilha a apresentação em tela cheia. Já bota a apresentação em tela cheia, depois você dá um Ctrl, um Alt Aham. Tab para você localizar e aí vai no share aqui embaixo e mete bronca. Perfeito. Show de bola. Perfeito. Certinho? Maravilhoso. Nela Obrigado. já tá aí? A internet dele tá meio esquisita? Tudo certo. Pode começar. Beleza. É, então eu queria dar primeiro bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, o convite do Fernando mais uma vez, né? E já para começar, eu queria dar um resumão assim do que é o movimento Empresa Júnior. Eu imagino que nem todo mundo saiba o que é, mas o movimento Empresa Júnior surgiu em 1967, por ali, na França. Ele. 1967, isso mesmo. Na França, hoje em dia, já é a maior escola de. É a maior empresa júnior que tem, ainda, né? Apesar de ser a primeira. Depois, lá em 1988, por ali, surgiu a FGV, a FGV Júnior, aqui no Brasil. E hoje em dia, o movimento Empresa Júnior aqui no Brasil já é o maior, né, do mundo, né? Em número de pessoas, em número de movimentação, enfim. Mas uma coisa que deixa bastante. Chega a ser curioso, né? Porque o Brasil chega a ser. Tem esse movimento tão grande, né? Com, com pessoas tão empenhadas, né? As pessoas aí. Chega a ser realmente muito impressionante o tempo que as pessoas ficam dentro do movimento. Às vezes passando de 4 anos, 5 anos, 6 anos. Eu conheço pessoalmente alguns. E e aí a gente vai comentar um pouco sobre, mas já adiantando, né, uma das coisas que eu acredito pessoalmente, né, não tem nada para uma pesquisa ou o que seja, mas eu acredito que o Brasil, assim, hoje tem as pessoas, tem os jovens que estão motivados e pelo contexto nacional, assim, também na educação, enfim, no mercado de trabalho, acaba que as pessoas se encontram mesmo dentro do movimento Empresa Júnior e é onde elas têm o momento e o espaço para poder trabalhar, né?
Então, dando esse contexto do movimento Empresa Júnior, agora eu queria trazer um pouquinho o foco agora para a Meta. A Meta é a empresa júnior a qual eu faço parte, né? Eu sou o presidente e dentro da Meta a gente teve essa mesma vivência, né? Em 1995 que a gente foi fundado aqui na escola de engenharia mesmo. Eu estou aqui, inclusive. e, e o professor Emanuel, que teve essa ajuda, vamos dizer assim, um dos alunos, o Adriano Bravo, nosso fundador, ele estava numa aula do professor Emanuel Paiva, e nessa aula o professor ele chegou a comentar que tinha um negócio aí que se chamava Empresa Júnior, que ele achava interessante, e o nosso fundador achou que era legal, juntou uns 4 amigos e foram eles criar a história, né? Hoje em dia estamos aí há 30 anos, fizemos 30 anos esse ano. Então, dado esse contexto, não, se você quiser adicionar qualquer coisa, você me avisa. Eu já vou me apresentar. Então, meu nome é Adrien Vilela, eu sou o atual diretor-presidente. Se quiser se... Valeu, Adrian. Então, pessoal, muito boa noite. Me chamo Nailan Cardoso Nogueira, sou diretor de projetos aqui da Meta Consultoria. Acho que você pode até dar continuidade no slide, que eu vou pegar o gancho que você fez, e tem mais um ponto que eu gostaria de acrescentar. Quando a gente fala do movimento Empresa Júnior, eu acho que para algumas pessoas acaba sendo um pouco distante da realidade. A gente está falando de uma empresa que é tocada, né, ali dentro da universidade, com o auxílio dos professores, com o auxílio de docentes e de outras pessoas que trabalhem na universidade, mas é uma empresa cujos seus processos são conduzidos inteiramente pelos estudantes. Então, a gente não tem um CEO, a gente não tem um fundador, um sócio, não. Os donos da empresa júnior são justamente os membros que estão ali, porque é uma instituição sem fins lucrativos. Então, todo o trabalho, né, todo o valor, até financeiro, que é gerado dentro da empresa júnior, é reinvestido com o objetivo de desenvolver esses jovens e preparar eles para o mercado de trabalho. Então, os líderes, os diretores, os gerentes, os analistas, os consultores, todos que fazem parte da empresa júnior são estudantes. Aí uma dúvida comum que pode surgir é: essas coisas então elas dão resultado? Já que a gente está falando de jovens que estão no comando, que estão guiando, é, eu posso dizer aqui para vocês que no último triênio, o movimento Empresa Júnior faturou cerca de 88 milhões de reais, somando o faturamento bruto de todas as empresas juniores do Brasil. Então, são jovens como eu, como o Adrian, como vários outros que a gente tem na universidade hoje, que desenvolveram um trabalho com valor avaliado em mais de 85 milhões de reais ao longo do último triênio, né, de 2022 até 2024. Então, é uma ação, é um movimento que gera impacto, porque essas pessoas elas não estão só se desenvolvendo, elas estão desenvolvendo trabalho, elas estão produzindo algo que volta para a sociedade. Então, existem pequenos empreendedores ou outras pessoas que, por exemplo, têm uma ideia de negócio e precisam de ajuda de uma consultoria para colocar em prática. Elas conseguem um serviço de qualidade por um valor mais acessível, só que elas também estão contribuindo para a formação dos jovens que vão liderar aí o nosso Brasil no futuro. Então, o movimento Empresa Júnior hoje é responsável por um resultado desse tamanho. E se eu for começar a falar das histórias do movimento, então a gente tem uma empresa júnior de engenharia mecânica lá em Santa Catarina, hoje, que eles desenvolveram uma esteira, tipo aquelas que a gente tem em academia, só que o objetivo dela é ajudar crianças que têm algum tipo de deficiência motora a começar a andar. Então, a ideia do movimento também não é só fazer dinheiro, não é só desenvolver esses jovens, é usar do talento e da proatividade dessa galera para poder entregar para a sociedade também. Então, a gente não só está formando lideranças, quanto dentro do próprio movimento a gente está tentando sempre que possível trazer ações para poder retornar isso para a sociedade. Então, esse que é o grande, é o que faz brilhar os meus olhos no movimento Empresa Júnior e é o motivo de eu já estar aqui há mais de 2 anos, sabe? A gente tem uma oportunidade, e esse é o grande início aqui da pauta que eu e o Ada a gente quer trazer. Então, quando a gente entra na universidade, a gente se depara ali com as matérias básicas, né? Por exemplo, dando o exemplo da engenharia, a gente se depara ali com cálculo 1,
a gente vai se deparar com programação de computadores, só que a gente ainda está um pouco descontextualizado acerca do mercado de trabalho. Então, quem nunca entrou na universidade sem saber exatamente o que que a sua própria profissão exercia, sabe? Isso foi um caso que aconteceu comigo. Mas como engenharia, né, foi a minha segunda graduação, eu não comecei a minha trajetória dentro da engenharia, eu vi, né, no outro curso que eu fiz, que uma coisa que contava muito era o que você fazia fora da sala de aula. Então, me colocando aqui como exemplo, quando eu entrei na graduação em engenharia de produção, eu sempre procurei uma atividade que eu pudesse exercer fora da sala de aula para poder complementar o meu aprendizado. E foi assim que eu me deparei com o movimento Empresa Júnior. E esse é o grande ponto que a gente queria trazer. Porque quando a gente tem um calouro, que a gente diz, alguém que está ingressando na universidade agora, a gente está dizendo, a gente está falando, né, de um jovem que tem ali seus 18, 19 anos em média e não tem muita experiência, ele não entende muito como que a dinâmica profissional funciona. Ele não sabe como é que vai ser a trajetória dele, né, pelos próximos 5 anos de formação acadêmica. Ele também não entende como o mercado funciona na prática. Então, as oportunidades extracurriculares, elas são muito interessantes justamente para o aluno ele começar a entender não só, né, o que ele aprende em sala de aula, mas como que isso se comunica com o mercado, como que ele desenvolve habilidades que às vezes ele não aprende em sala de aula. Então, a empresa júnior se coloca muito como uma experiência que você pode já entrar no seu primeiro semestre de faculdade. Você está ali ainda se adaptando, está conhecendo a nova rotina, mas você pode começar a ter esse aprendizado, essa vivência, justamente para construir essa jornada profissional, olhando por essas duas frentes. Aí, enfim, você quer complementar alguma coisa, Adriano? Posso seguir? Eu queria só complementar com o nome do meu cargo, né? Diretor-presidente, justamente por causa disso tudo que o Leandro falou, né? É, a frente estratégica, a gente vai falar um pouquinho mais para frente como isso desenvolve a gente, mas são compostos por 5 diretores, né? Então, até para mostrar que não existe necessariamente uma hierarquia entre nós, mas que é um grupo de pessoas que pode saber um pouquinho mais do que os outros e que toca a parte que tem que ser tocada, que é meio que a mesma gestão, né? Então, a gente tem que gerir a empresa como diretoria, mas que no fundo a gente tem a humildade de saber que a gente está dentro de um conselho, né, por assim dizer, onde a gente tem o amparo de algumas pessoas, então até ia tocar isso, eu como diretor-presidente, eu me apresento como presidente, que é mais fácil, né? Mas como presidente eu tive a oportunidade de falar com o Fernando e com mês passado eu estava falando com a Ike Batista, e falando com o Ike Batista, não, tô brincando, mas eu tava na mesma mesa que o Ike Batista, alguns CEOs, sócios de empresas de consultoria, gerentes de empresas grandes, enfim. Tive a oportunidade de falar com algumas pessoas, assim, tá aí o grande polo, né, da Meta como um laboratório, até que eu tinha falado com o professor Zé Rodrigues hoje, é, que ele disse que via a Meta como um laboratório mesmo, e isso os alunos encaram como laboratório, as empresas encaram como laboratório, e elas têm não só conhecem, mas eles têm certeza que aqui é realmente um polo onde são formadas essas pessoas, né? Então, com essa atratividade toda, a gente consegue converter isso tudo dentro da nossa gestão um ambiente de fato para desenvolver essas pessoas, né? Converter essa vontade que é do mercado, da empresa da UF aqui, de fato transformar essa energia em alguma coisa palpável de fato. Então, esse daqui é o ambiente onde tudo isso acontece. E a gente faz o máximo para que isso aconteça da melhor forma, levando em consideração todos esses quereres, né, do mercado, da UF e dos próprios alunos. Então, eu só queria salientar isso mesmo. Se quiser tocar aí, né? Beleza. Eu vou aproveitar esse gancho, né, que é o grande tema da nossa apresentação, né, Empresa Júnior como um laboratório aqui para o próprio empreendedorismo. E o que que isso quer dizer, né, quando a gente fala que a Empresa Júnior é um laboratório? Por ser uma organização sem fins lucrativos, a gente não recebe para fazer parte. Mas quando eu digo que a gente não recebe em dinheiro. Mas
o quanto que a gente é formado aqui dentro, que eu acho que é o verdadeiro valor do movimento. Então, quando a gente fala sobre ser um laboratório, aqui dentro você tem a experiência, por exemplo, de executar um projeto de consultoria, de aprender na prática exatamente o que milhares de profissionais do mercado estão fazendo nesse exato momento. Você também pode assumir um cargo de liderança, como a gente vai passar por todas as etapas aqui ao longo da apresentação. Mas você se torna agora responsável por uma área. Você que um ano atrás estava no ensino médio, estudando matérias gerais, agora você é responsável pela área de marketing, por exemplo, de uma empresa. Então você entende que às vezes na vida não é só sobre o quão técnico você é, mas como que você se comunica com o seu time, como que você gera essas pessoas, como que você resolve problemas no dia a dia. Então, isso te dá uma vivência, isso te dá uma visão que você acaba não conseguindo ter se você não vivenciar isso mesmo na prática. Então, dentro da empresa júnior, né, caso você queira experimentar alguma coisa, você queira tomar uma medida diferente, você queira conduzir ou fazer um projeto de forma diferente, não vai ter nenhuma pessoa na empresa que vai ser punida financeiramente se você cometer algum erro. Então, não vai ser nenhuma família vai ser prejudicada caso eu tente colocar uma coisa num projeto e isso não dê certo, sabe? Então, realmente, aqui é o espaço para a gente errar. Aqui é o espaço que você tem para, dentro da sua vivência empresarial, tentar executar coisas diferentes, tentar inovar, tentar sempre buscar uma nova alternativa. Mas caso isso não dê certo, tá tudo bem. Se isso não der certo no mercado, você pode ser demitido, você pode causar um prejuízo, mas aqui dentro não. Então, essa que é a grande beleza do movimento Empresa Júnior. Você tem um espaço onde você pode aprender na prática sem ser muito prejudicado caso você erre. Óbvio, existe também uma grande responsabilidade, porque a gente trabalha com clientes reais que pagam, né, pelos nossos serviços, então existe um limite onde a gente pode errar se poder comprometer, né, a vida das outras pessoas. Mas se você fizer uma comparação com uma empresa de mercado, realmente é uma curva de risco assim muito menor. Então, a gente tem a oportunidade de sair realmente do zero, né? Sair ali de um estudante do ensino médio que acabou de se formar para alguém que conhece o mundo empresarial, né, de forma simplificada, com certeza, mas que conseguiu aprender na prática algumas experiências que teve em sala de aula, ou coisa que estudou num livro, ou realmente alguma outra experiência que você aprendeu dentro do movimento Empresa Júnior, aplicou e conseguiu trazer um benefício tanto para o seu próprio desenvolvimento quanto para a empresa no geral. Então, a empresa júnior e o movimento empresa júnior, eles atuam realmente como uma ponte, sabe? Que vão complementar ali o seu aprendizado inicial para você poder se lançar no mercado de trabalho mais preparado, né? Existe aquele ciclo que o pessoal até brinca que não, você precisa de experiência para entrar no mercado de trabalho, mas você precisa entrar no mercado de trabalho para ter experiência. A empresa júnior vem justamente para poder preencher essa lacuna. Ela te dá experiência, ela te dá um ambiente onde você pode errar e aprender com os seus próprios erros, que não vai te trazer grandes prejuízos, e você consegue ali se desenvolver, criar experiência, criar coisas, colocar em prática para chegar no mercado de trabalho como um profissional mais preparado, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de soft skills, né, de habilidades ali mais sociais que você não consegue aprender diretamente dentro de uma sala de aula, na maioria dos casos. Show? Todo mundo comigo até aqui? Essa parte é bem interessante. É a gênese de um profissional, a fase trainee. Quando a gente vai estudar ou quando a gente vai montar a trajetória de um membro, eu vou falar, obviamente, da minha empresa júnior, na Meta Consultoria. Quando a gente vai montar essa trajetória do membro, a gente divide ela em várias partes. Então, a gente começa com os trainees, tem um árduo processo seletivo que as inscrições fecharam na última semana, mas você passa por entrevistas, você passa por uma prova, você passa por dinâmicas, você passa por um desafio, até você conseguir chegar na fase trainee. A fase trainee, aqui na Meta, ela é um período ali de 3 a 4 meses, vai depender ali do calendário, mas é onde a gente prepara aquele aluno que até pouco tempo atrás era estudante de ensino médio para se tornar um membro efetivo e conseguir exercer as atividades da empresa. Então, ela é composta, né, por duas fases. A gente tem uma fase capacitante, então a gente trabalha muito com palestras, com cases, com desafios, para poder ensinar, né, tanto de forma teórica quanto na prática, como que são os processos, como que você aprende a parte técnica da sua engenharia, como que você aprende o funcionamento da empresa, como que você desenvolve habilidades como negociação, comunicação, resolução de problemas, para que esse aluno ele chegue, né, na empresa mais bem preparado e também uma parte prática.
Então, aqui na Meta, nós somos uma empresa de consultoria, né? Então todo mundo entra como consultor. Você pode até exercer algumas outras atividades ou funções da empresa que não executem projetos de consultoria, mas todos entram como consultor. Então, além da fase capacitante um pouco mais teórica, a gente tem a fase capacitante prática, né? Que a gente chama de imersão à vivência empresarial. Então, nessa etapa, o nosso aluno, ele executa um projeto, sabe? Normalmente são projetos sociais, então que não tem um valor pago envolvido. A gente tem essa iniciativa justamente para não prejudicar também os nossos clientes, para que a gente consiga trazer essa experiência prática para esses alunos que estão ingressando na Meta, sem comprometer também a empresa ou os nossos clientes. Mas mesmo assim a gente coloca os nossos alunos em uma situação de executar um projeto real para um cliente real, onde ele vai aprender na prática, poder colocar em prática tudo que ele aprendeu durante a primeira etapa, que é mais voltada para o capacitante. Então, a Fast Train, né, como o próprio texto diz, é a grande porta de entrada para o movimento Empresa Júnior. Então, você ali foi selecionado, né, entre dos alunos que a gente tem interesse que participem da empresa, e ali você vai ser realmente treinado tanto em soft skills quanto hard skills, para também já entrar na empresa um pouco mais preparado para poder exercer nossas atividades. Então, é uma prática muito comum de todas as empresas juniores, todos têm fase trainee. A gente tem essa etapa justamente para a gente pegar o nosso aluno que às vezes não tem muito conhecimento, não tem muito repertório, mas tem muita vontade. A gente brinca que o nosso principal critério avaliativo ali da planilha é realmente força de vontade, é realmente proatividade, é querer fazer a diferença, querer se desenvolver, querer mudar a sociedade. Então, a gente não cobra de forma alguma experiência prévia, sabe? A ideia da fase trainee é justamente pegar um aluno, um estudante que tem vontade, quer se desenvolver, quer crescer, quer entrar no mercado de trabalho e a gente se comprometer a preparar esse cara, porque ao mesmo tempo que a gente entrega para ele, ele entrega de volta para a empresa, ele entrega de volta para o movimento. Então, isso acaba sendo um grande ciclo, um grande ecossistema que juntos vai mudando ali as oportunidades e vai mudando ali a vida dos jovens na nossa sociedade. Boa, Mais alguma só. coisa, Adriano, sobre Fast Trainee? Não, só que eu tô aqui na sala da meta e por acaso tá rolando uma das etapas do processo seletivo, que é a pré-fase trainee, né? Logo depois que eles acabarem aqui, eles vão fazer um case e assim que aprovados eles entram pro trainee, por isso que peço até perdão antes de qualquer outra coisa. Se tiver algum ruído ou qualquer coisa assim, é porque o pessoal aqui está visitando a sala para dar uma olhada, entender um pouquinho mais como que funciona o dia a dia aqui dentro da empresa. Mas é só isso. Vou passar aqui. Tá, vou carregar isso daqui. É, aqui é basicamente uma vez que você sai do trainee, né? O que você entra em contato depois de efetivado, né? Então, como o Nelan tinha falado, né? Dentro da imersão à vivência empresarial, o membro ele tem, né? O trainee, na verdade, tem aquele contato que é bem inicial com o cliente, como que deve ser feito, né? O contato, ele vai aprendendo ali aos poucos, até porque os projetos que em geral a gente faz dentro do IVE, eles têm um caráter de ser sem fins lucrativos mesmo, é, mas a não ser que ele tenha um gerenciamento muito pesado, ou com um orientador que seja mais experiente, enfim, tem algumas especificidades, mas em geral, sem fins lucrativos, onde ele pode aprender mesmo, uma vez que ele entra, ele tem que realmente aprender como que faz na prática, né? Então, os projetos eles são reais, como o Nelan tinha falado, a gente tem espaço para errar, mas nem tanto assim. Então, é um ambiente de fato de cobrança, onde a gente não pode, enfim, atrasar projeto. Uma empresa sênior, ela não atrasa projeto de maneira nenhuma, logo a gente também não deveria atrasar. E os membros, eles entram em contato de fato com o gerenciamento de projetos nível empresa sênior, né? A gente busca sempre capacitações com empresas sêniores para ter a proximidade maior possível da onde a gente deveria ter com empresas que são do mercado, né? Então, todas essas questões da parte de venda, da parte de aplicação do gerenciamento de projetos, de fato da técnica, do projeto em si,
a gente procura os profissionais mais bem qualificados dentro da nossa proximidade aqui, principalmente com a UF aqui do lado. Os profissionais que procuram a gente como empresa de consultoria, como acho que alguém, não sei se o Elan tinha comentado, da gente ser um celeiro de talentos, acho que sim, mas essas empresas elas olham para a gente como celeiro de talentos de fato e a gente aproveita isso para poder converter em capacitações que não só trazem para o membro uma perspectiva futura de poder ir para alguma vaga depois para estagiar, mas também para ele poder aprender aqui ao longo tudo que ele quiser, basicamente. Mesmo se ele quiser ir para a área de vendas, ele pode aprender sobre a área de gerenciamento de projetos e vice-versa. Nada impede isso. E isso é o que eu acho que faz e foi o que me fez também, pessoalmente, entrar para a empresa júnior, assim, poder ter um contato com várias áreas, mesmo sabendo que muitas delas não vão ser minha perspectiva futura dentro da minha área profissional, mas eu gostaria de aprender de qualquer maneira. Então, aqui a gente fala sobre essa aplicação na prática, soft skills também, como eu tinha falado, em relação ao gerenciamento de projetos, uma dos contextos, dos cenários onde essas soft skills elas estão sendo desenvolvidas, né? Porque uma coisa que eu aprendi, principalmente sendo presidente esse ano, é que trabalhar com pessoas é difícil, assim, acho que você pode começar agora e terminar daqui a 30 anos, 40 anos, que eu acho que vai continuar sendo difícil, porque somos todos únicos, né? E é aqui que você tem o primeiro contato, assim, é dentro da empresa júnior que você tem o primeiro entendimento de como é trabalhar com outras pessoas dentro de um cenário profissional, onde você está sendo cobrado pelo seu trabalho, ou onde você deve cobrar o trabalho de outra pessoa, né? E isso tudo é muito difícil, assim, até porque a nossa rotatividade é imensa, né? De 6 em 6 meses os carros estão mudando. De ano em ano, o cargo da diretoria, eu e Nailan, no final do ano já não vamos estar mais aqui. Então, os próximos diretores vão ter que reaprender como trabalhar com seus gerentes, os seus gerentes com seus analistas. Então, é aqui mesmo onde você trabalha na prática as soft skills que você vai estar de fato desempenhando dentro do mercado. Passando para a questão do que o Nailan, até eu queria comentar sobre isso quando o Nailan estava falando em relação a vendas, né? Também é um processo muito gratificante assim para os membros. Teve um projeto que a gente vendeu semana passada, que eu fiquei muito feliz de ver, assim, mas a recém, né, formada consultora da área comercial, ela tinha vendido o seu primeiro projeto ali, tinha saído da primeira proposta comercial, e ela saiu super feliz, assim, com um sorriso imenso, ela só esperou o cliente sair, pisar para fora da porta que ela só faltava ela gritar, assim, ela só não estava gritando porque o cliente estava ali ainda, mas ela estava pulando, estava super feliz ali, porque foi uma conquista dela depois de anos, exagero, depois de alguns meses de preparação. Então, dentro do trainee, esses membros eles têm o contato com a estrutura da empresa, já tem um vislumbre, a gente já começa a mapear para quem que a gente vai tá puxando para qual departamento, né? E uma vez dentro do departamento, a gente taca um bando de capacitação com empresa sênior, com ex-membros que tiveram experiência dentro do ramo, e depois disso conquista, assim, é o que você consegue fazer com o seu trabalho, é fazer o que você pensa que é melhor para a sua área. Enfim, eu como diretor, o Nailan como diretor, a gente tem esse contato muito presente dentro do trabalho nosso, assim. A gente consegue ver todos os nossos esforços, né? Esforços dentro da empresa tendo uma consequência e você vê aquilo falhar ou dar certo de uma como que eu posso falar isso, né? É de realmente, não sei, me Seria fugiu a de uma palavra. riqueza, né? Uma riqueza grande, né? Você, porra, você ter a Isso. oportunidade de o cara acertar, o cara errar, o cara aprender, sobretudo. Escola de Exato, aprendizagem, né, cara? exato. Obrigado, Fernando.
Então, a gente ter essa oportunidade de poder fornecer essas coisas para os nossos membros agora, eu como presidente, né, eu fico super satisfeito de ver a minha gestão dando certo, e ver as pessoas que eu estou formando, né, de fato, faz parte da minha gestão isso, e isso não só me capacita, mas também capacita os outros, né, então é muito gratificante, de fato. E passando para as hard skills, isso daí é mais fácil de ver. Assim, a gente capacita o pessoal aqui do financeiro antes deles terem administração financeira um. O que eu sei de financeiro agora, eu estou vendo de novo, teoricamente, administração financeira. É, então, o que eu tô tendo para aplicar com base na teoria, que agora está ficando mais rica ainda, né? É, eu acho que estrutura muito bem a carreira de um profissional que vai estar saindo dentro da engenharia agora, né? Eu acho que os caminhos que a gente pode escolher, né? Felizmente, dentro da engenharia são vários, assim, tem muitos lugares que a gente pode ir, e ter esse contato prévio antes da gente poder, antes de tendo um pouquinho de teoria e depois incorporando com um pouquinho mais de teoria e depois voltando para o estágio ou a meta, e podendo incorporar o que você aprendeu. Acho que tudo isso é um ciclo, é o que vai e vem. E ter essa aplicabilidade dentro de um cenário onde é palpável, onde você consegue entender os conceitos dentro por exemplo, da dimensão financeira que eu estava citando agora, também enche muito, né, o nosso currículo, enche muito a nossa capacidade de poder estar presente dentro de um próximo trabalho, enfim, do estágio que seja, né? Posso passar aqui, né? Pode sim. Boa. Como Quer tocar? vou começar essa parte aqui então. Como o Adrian muito bem pontuou, né, ali na parte do membro operacional, quando os nossos membros eles entram, né, na meta, eles são efetivados ali após a fase trainee, eles entram realmente em cargos um pouco mais operacionais. Então, eles são consultores de projetos, eles são analistas, de algum departamento específico, eles são assessores. Mas, dados 6 meses, né, que esse pessoal ele já está na meta, eles têm a oportunidade de alçar um cargo de liderança, que a gente chama. Então, ele pode vir a se tornar um gerente da área comercial, ele pode vir a se tornar um gerente de projetos, ele pode vir a se tornar um coordenador de relacionamentos, um gerente de marketing e assim por diante. E esse é o caminho mais comum, né, que a gente tem aqui na Meta, no movimento Empresa Júnior no geral. Dentro do próprio movimento, o tempo médio que a gente tem de permanência dos membros são 1 ano após a efetivação. Então, o pessoal passa pela fase trainee, né, que tem a duração ali de quase um período, se você for somar com as fases iniciais de avaliação dos candidatos. Normalmente o pessoal tem o seu primeiro período em um cargo um pouco mais operacional, depois eles pegam um cargo de liderança e normalmente já saem, né, alçados aí em alguma vaga de estágio. Mas eu gosto bastante de falar sobre isso porque foi o caminho que eu tracei, né, dentro da Meta. Então, eu iniciei como analista de inovação e também como consultor de projetos, depois eu me tornei gerente de inovação. Aqui, quando você está como analista, né, ou quando você está como um consultor de projetos, você realmente faz. Você realmente é a pessoa que pega ali e coloca a coisa em prática. Então, foi muito bom para mim no meu primeiro semestre, né, que eu estava ali como consultor de projetos. Eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo para executar um projeto de consultoria, tudo pago, sabe, pela empresa. E assim, eu estava no meu segundo semestre da faculdade. Eu estava aprendendo, por exemplo, na aula de Fundamento de Engenharia do Trabalho, o professor Júlio Bispo me falando, Nailan, você tem que fazer um trabalho de campo, falando, Nailan, você tem que focar no diagnóstico, não na solução. Você não tem know-how disso. E eu lá em São Paulo, sabe, executando um projeto pela Meta, lembrando que o meu professor estava falando na sala de aula 2 semanas antes. Então, é uma experiência muito legal. Mas quando você conquista, né, um cargo de liderança, você se torna, por exemplo, gerente, né, eu me tornei gerente de inovação, você não mais executa esse operacional. Você passa a ser responsável ali pelo setor e pelas atividades que aquele setor desempenha. Então, aqui na Meta, na parte de inovação, nós executamos, né, desenvolvimentos para poder complementar a nossa carta de serviço, né? Resumindo muito o que a parte de inovação faz. Então, o gerente de inovação ele atua bastante como um gerente de produto, fazendo um paralelo aí com o mercado. Só que quando você alça esse cargo de liderança, você
já teve toda a passagem pelo operacional, então você já aprendeu, né, bastante da parte técnica, só que a sua visão muda, porque a sua visão deixa de ser eu preciso fazer e se torna como é que eu consigo construir um padrão de trabalho dentro da minha área para que eu consiga entregar os resultados que eu preciso entregar, só que não sou eu que vou executar isso no dia a dia, sabe? São os meus analistas. Então, você para de ter uma visão um pouco mais individualista, de não, eu vou pegar para fazer, para ter uma visão um pouco mais ampla de, caramba, eu estou liderando aqui uma equipe de três analistas e a gente, né, o setor de inovação precisa desenvolver esse trabalho. Não sou mais eu que era um analista que precisava executar a minha parte. Por exemplo, fui responsável por fazer, né, a lógica do site que inovação ia subir no ano de 2024. Então, eu não sou mais responsável por isso. Eu sou o cara agora que precisa garantir que inovação vai executar todos os seus projetos e que essa parte do projeto de inovação seja cumprido. Então, uma mudança de perspectiva muito diferente. E para as pessoas que saem da meta e vão para o mercado de trabalho, normalmente eles trazem um feedback muito interessante de que, cara, eu consigo trabalhar melhor hoje, né? Retornando ao operacional, já que ele entra ali numa empresa como estagiário, eu consigo trabalhar melhor, entender melhor o meu setor, porque na meta eu tive a experiência de ser um gerente mesmo que por 6 meses, sabe? Então, você está colocando ali aquele jovem que entrou com 18 anos na universidade, que um ano atrás ele estava no ensino médio, não mais como alguém que vai executar um projeto, mas alguém que vai liderar as pessoas e vai organizar a execução daquele projeto e se tornar responsável por aqueles resultados. Então, é uma mudança de perspectiva muito grande. Você começa a entender, né? Eu brinco muito que ser liderança dentro de uma empresa, ou pelo menos dentro de uma empresa júnior, são duas coisas. É você saber trabalhar com pessoas e resolver problemas. Porque são muitos imprevistos que acontecem justamente porque a gente não está preparado. E a graça de você assumir um cargo aqui dentro do movimento Empresa Júnior ou uma função é justamente você não estar preparado. Se você está preparado para assumir uma função, você não deve assumir essa função, sabe? Você tem que buscar outra, você tem que buscar o seu desafio. Então, aquele cara ali que muito provavelmente já tem 19 anos agora, né? Tá ali alçando o seu cargo de liderança, tá ali se tornando gerente de um setor, de um departamento, e precisa entregar um resultado, sendo que 6 meses atrás ele sequer sabia o que era esse departamento, sabe? Então você começa a criar uma visão muito mais ampla, um pouco mais robusta e sólida a respeito do que como é o funcionamento de uma empresa na prática, porque agora você realmente é responsável pelas atividades, você é responsável por conduzir a sua equipe e você é responsável também pelos resultados que aquele departamento entrega. Até o É, momento, falando da minha própria. Quer complementar, Adriano? não, não, pode falar. Eu só que eu mudei aqui o slide que era um pouquinho do que você estava falando. Beleza. Mas pode continuar. Até complementando a minha própria trajetória, agora, né, você foi um analista, você foi um gerente e você tem a oportunidade de se tornar um diretor. Então, chega ali no final do ano, né, a gente tem o nosso processo eleitoral e você tem a oportunidade de escrever a sua proposta para se tornar diretor da empresa. Então, agora, como diretor, você não é mais responsável pelo o seu setor, executar um projeto específico. Você é responsável por todo o ecossistema ali da sua célula, né? Que aqui na Meta a gente trabalha com células. Então, eu sou diretor de projetos. Eu sou responsável por todas as 6 coordenações que a gente tem na Meta, né? Que contemplam 5 engenharias diferentes e a parte de gestão de negócios, que eu não posso participar. Então, eu sou responsável por essas 6 coordenações. Eu sou responsável pelo escritório de projetos, no nosso PMO. Eu também sou responsável pela parte da gerência de inovação, que eu fazia parte, né, durante todo o ano de 2024. Então, não é só mais um setor, não é só mais uma área. É todo um ecossistema que juntos precisa trabalhar, né, em consonância para que a gente consiga executar os projetos da meta da melhor forma possível. E ser diretor, né? Obviamente tem um pouco de viés aqui no que eu vou falar, mas ser diretor dentro de uma empresa júnior é a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E eu diria que é o cargo mais legal que todos deveriam buscar ao entrar numa empresa júnior. Por mais que o seu tempo de empresa aumente por mais um ano, aqui eu tive a experiência de, com 19 anos de idade, né? 19 para 20 anos de idade, falar: a meta está num momento muito difícil, a Meta não entrega um projeto no prazo há muitos meses e eu vou mudar isso, sabe? Eu vou fazer com que a Meta execute os seus projetos no prazo, com qualidade, garantindo a satisfação dos nossos clientes e o desenvolvimento dos nossos membros.
Beleza, né, Alan? Como que você vai fazer isso? Não sei. E essa é justamente a graça. Então, você pega o PMBOK, você abre, você lê, você redesenha todos os processos de gerenciamento de projetos da empresa, você define novas ferramentas, você começa a operar através de dados, você começa a mudar a forma como você treina a sua equipe e a integrar as atividades de cada um, e tudo isso em 6 meses, sabe? E eu tô falando disso a nível empresa, a nível célula, a nível uma célula que hoje aqui na Meta tem mais de 40 pessoas. E eu tenho só 20 anos, sabe? Eu nunca participei de uma empresa, eu nunca trabalhei de verdade antes de entrar no movimento Empresa Júnior. Então, olha a quantidade de coisa que eu consigo fazer só porque eu me desafiei a assumir essa posição como diretor. Então, eu consegui mudar toda a parte de gerenciamento e execução de projetos de uma empresa inteira em 6 meses, porque eu me propus a assumir esse desafio. Então, você não tem mais aquela visão macro que eu comentei na parte anterior da liderança. Você passa a ter uma visão sistêmica. Você precisa entender não só como a sua área funciona, né? Mas como todas as áreas da célula que você dirige funciona e como que o trabalho dela vai influenciar os resultados da empresa. Como que você vai pegar aquilo ali que você está desenvolvendo e vai transformar em resultados para a empresa? Como que você olha, como que todas as áreas da sua célula se comunicam, não só com o externo, com os clientes, mas com a própria empresa também. Então, a sua visão deixa de ser mais macro e precisa se tornar sistêmica, senão você não consegue executar as atividades da diretoria. E isso, E até pode continuar. vou complementar só falando sobre como que a gente tem aqui, né, os cargos da diretoria, os cargos de gerentes, os cargos de analistas, mas é o cargo de diretor que realmente forma as pessoas, assim, como liderança, como gestores de fato. Se você for ver um gestor do mercado, ele é o que a gente chama de diretor aqui, né, porque a gente que tem essa responsabilidade, a gente que tem essa preocupação com, enfim, mudar o que a gente acredita dentro do estratégico. Então, também para não comer muito tempo da apresentação, aqui a gente ia comentar sobre um pouco das federações, da Brasil Júnior, como isso acontece dentro da rede Fluminense, como isso acontece dentro do ecossistema nacional, e também aqui um pouquinho de como que isso aqui é uma pesquisa da Brasil Júnior, que é a Confederação Nacional, e falando um pouquinho sobre como que é o valor, né, que é atribuído aos membros que participam, né, do movimento Empresa Júnior, como que o mercado ele vê, e até aqui esse comentário que eu acho super, super direto e fácil de entender, mas é um celeiro de talentos de fato. Assim, a gente é um celeiro de talentos que está trazendo jovens empreendedores para dentro do mercado, que é toda a nosso propósito, né? Aqui também um pouquinho das nossas competências que a gente desenvolve, resumindo também um pouquinho do que a gente tinha falado, dentro do trainee, dentro do membro que está ali dentro da área de consultoria mesmo, o líder da equipe, seja ele um coordenador, um gerente e os diretores de fato, né? E toda a trajetória dele e as competências que ele vai chegando até o final. E como o Nelan também tinha falado, né, o diretor ele tem todas essas competências que ele chega no final tendo uma visão sistêmica, e alguma coisa que ele chega no final e ele tem orgulho de, por exemplo, ter integrado os seus projetos no prazo, de ter cobrado seus membros da forma correta, visando um planejamento estratégico, enfim. E só concluindo aqui também, eu acho que a gente já falou bastante sobre todos os pontos positivos dentro do movimento Empresa Júnior, mas eu acho que a mensagem que a gente queria deixar era que as pessoas que passam por aqui, elas têm essa vivência que eu acho que você não consegue encontrar em lugar nenhum. Então, você ter essa oportunidade vale muito a pena, tanto falando como estudante, mas também para as pessoas que estão aí do mercado, para as pessoas que estão aí da UF, professores, enfim. Eu acho que a importância que é dada agora só vai aumentar ainda mais para as empresas juniores. Eu acho que o nosso potencial é muito maior. E eu espero que vocês fiquem de olho para saber quais novas tendências, enfim, quais novas
mudanças que os jovens estão fazendo dentro desse cenário tão propício. Posso fechar aqui, né? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que o último ponto que eu gostaria de trazer justamente é para sintetizar toda a ideia que a gente trouxe aqui na conversa de hoje, porque esse é o grande objetivo do movimento Empresa Júnior, sabe? É realmente formar, mudar o Brasil através da formação desses talentos. Então, de novo, né, trazendo o meu próprio exemplo, porque é mais fácil, eu era uma pessoa que na escola eu sempre fugia muito de apresentações porque eu era muito tímido. Eu tinha muito medo de falar, eu não gostava de me comunicar. E assim, graças à Meta Consultoria, hoje eu tô dando uma palestra no evento logo depois do diretor da Escola de Engenharia da UF, sabe? Então, é um nível de patamar que a empresa júnior consegue alçar a gente que é muito grande. Então, o objetivo do movimento é justamente esse: é pegar essas pessoas que têm vontade, que têm potencial de mudar o Brasil e alçar uma jornada, construir uma jornada para poder alçar essa galera dentro do mercado de trabalho mais preparada para que eles consigam atingir voos cada vez maiores e retornar isso, né, tanto para a sociedade quanto para o movimento no futuro. Então, uma prática que a gente gosta muito de fazer aqui na Meta é ir nas turmas, né, que estão iniciando os cursos de engenharia e conversar um pouco com esses ingressantes, justamente para convidar eles para a Meta Consultoria e para o Movimento Empresa Júnior, porque é uma experiência muito legal. Eu fiz essa prospecção em sala, que a gente chama, né, em todos os semestres, desde que eu entrei na Meta. Eu só não fiz nesse semestre justamente porque a gente estava num evento em João Pessoa, na Paraíba, representando a Meta Consultoria e também representando a própria universidade, sabe? Um evento de empresas juniores a nível nacional. E conversando com outras empresas juniores do Brasil, é, cara, dá pra ver que a gente é referência, tanto em maturidade, tanto com as coisas que a gente desenvolve aqui dentro da Meta. Então não é só o nosso nome, é o próprio nome da universidade que a gente está levando aí ao longo de todo o território nacional, justamente com algo que a gente construiu aqui dentro, sabe? 2 semanas, 2 meses atrás, mais ou menos, né? 1 mês e meio, eu estava pedindo orientação para o professor Fernando para um projeto, sabe? Então, é esse mix de experiências, é esse ecossistema que é construído, né? Moldado, formulado para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é preparar esses jovens para o mercado. Então, eu espero muito que todo mundo tenha gostado aí da nossa apresentação. A gente já pode encaminhar para o slide final, Adri. Espero muito que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. Justamente o objetivo foi mostrar o impacto do movimento Empresa Júnior na formação dos nossos jovens, né, e a importância que ele tem tanto para a universidade quanto para o desenvolvimento do nosso país. Então, fico muito feliz, né, que tenha tanta gente interessada aí, interessada assim no movimento e na Meta Consultoria. A gente está super disposto aí a trocar essa ideia sempre que necessário. Então, também agradecer ao professor Fernando pelo convite. Adrian, se quiser deixar aí suas considerações finais. Considerações finais deixadas já, muito boas considerações, né, Rui? Se quiserem também contratar a gente, nosso site é metaconsultoria.com, fica aí a dica. Obrigado, Fernando, professor. Dica, curte e compartilha. Porra, maravilhoso, arrasou. Minha rapaziada, eu tenho um grande orgulho de ter começado essa jornada lá atrás. Não vou falar tanto tempo assim, porque eu sou molecão, eu tenho um pouquinho mais de 19 anos, tenho 23, mais ou menos. E, cara, é muito legal a gente poder assistir essa renovação, esse remoçar. E essa potência que a Universidade Federal Fluminense e todas as universidades do Brasil oferecem com esse laboratório, né? Esse laboratório de práticas, com esse laboratório de não só práticas de engenharia, não só práticas de gestão, mas sobretudo práticas comportamentais, práticas de postura, práticas gerenciais, práticas atitudinais. E eu penso que esse ecossistema, como muito bem o Lailan mencionou e o Adrian complementou, é muito virtuoso para o desenvolvimento dos estudantes, dos professores, das casas e do Brasil. Então, eu agradeço muito, muito, muito a inspiração altiva. É fantástico o trabalho e fico felicíssimo aí de vocês existirem e de vocês se remoçarem. E nessa remoçada, eu tô sempre junto nessa porra, né? Mas já há 20, cara, acabava. Então vamos pular essa parte. 24 anos, moleque.
Meu irmão, obrigado, doutora Renatinha, pelo Botox Nossos Cada Dia, tá arrasando. Eu queria, porra, parabenizar demais aí pelo trabalho e, porra, e já imediatamente